O destino puniu os algozes pelo fuzilamento de Nicolau II e da família imperial. 100 anos atrás, na noite de 17 de julho de 1918, o imperador russo Nicolau II, sua família e associados próximos foram baleados em Ekaterimburgo. A execução foi comandada por Yakov Yarovsky, um dos líderes da polícia secreta local. Mas a verdade é que essa família não merecia um destino tão terrível, e a história decretou que quase todos os algozes, de uma forma ou de outra, receberiam uma justa retribuição. Se você se interessa por esse tema, pela Revolução Russa e a vida dos últimos czares, em breve, já em dezembro, teremos o lançamento do nosso livro 100 mitos da Revolução Russa, pela editora Linotipo. O link da editora está na descrição do vídeo. Acompanhe. Voltando ao tema sobre os terríveis acontecimentos de 1918, veremos que a história decretou que quase todos os assassinos, de uma forma ou de outra, receberiam uma justa retribuição. Não há descanso para eles, mesmo após a morte. No monastério Donskoy, uma urna com as cinzas de Yarovsky está prestes a ser removida do prédio da igreja. Por razões óbvias, a personalidade de Yarovsky e o local de seu enterro despertaram grande e quase sempre negativo interesse entre muitos admiradores, ativos da memória do último czar russo. Portanto, os descendentes de Yarovsky, com razão em geral, exigem proteção confiável e não divulgação da localização desta urna. A liderança da igreja há muito pede para mudar o columbário para outro lugar. Yakov Yarovsky tentou esconder confiavelmente os corpos torturados dos prisioneiros da casa Ipatiev. E agora eles escondem diligentemente suas cinzas. Os filhos de Yarovsky foram punidos pelo mesmo sistema que ele ajudou a construir. Seu filho, o contra-almirante Alexander Yarovsky, em 1941, se destacou na defesa de Leningrado. Todo esse heroísmo não lhe valeu de nada. Em 1952, ele foi preso por 1 ano. Sua filha, uma figura proeminente do Komsomol, que é a organização juvenil do Partido Comunista da União Soviética, também foi presa antes da morte de seu pai e cumpriu pena de 20 anos. Primeiro em um campo de trabalhos forçados e depois em um assentamento. Yarovsky viveu 60 anos e morreu em 1938 em terrível agonia em uma cama de hospital, com uma úlcera estomacal perfurada. Ele ficou muito chateado com a repressão contra sua filha e o seu genro.
Por uma coincidência fatídica, todos os netos de Orovisky morreram tragicamente, e as meninas morreram principalmente em uma idade muito jovem. Outro membro bem conhecido do pelotão de fuzilamento é Piotr Ermakov. Outrora foi apelidado de Herói das Três Revoluções, assim como Camarada Mauser. E no final da vida, seu apelido era Meio Idiota. Houve uma razão para isso. Ele sempre enfatizou seu papel principal na execução da família real. Sim, ele mentiu de forma tão descarada e pitoresca que mesmo aqueles que estavam cobertos de sangue até os cotovelos começaram a condená-lo. Tudo bem, só o rei, mas por que crianças? Em 1948, o marechal da União Soviética, Georgy Zhukov, deliberadamente se recusou a apertar a mão dele, dizendo: "Não vou apertar a mão do assassino de crianças." Ermakov nunca ocupou posições de liderança importantes. A sua nomeação mais elevada é inspetor de locais de detenção. O camarada Mauser morreu de uma doença dolorosa, como Iokovs. Ermakov viveu até os 68 anos. Nos últimos anos, o túmulo de Ermakov, no cemitério da cidade, foi profanado mais de uma vez. O baixo relevo com sua fotografia também desapareceu do monumento, restando apenas buracos, como nos disparos de bala. O assistente de Ermakov, o marinheiro Vaganov, não conseguiu escapar de Yekaterinburgo, ocupado pelos guardas brancos, e se escondeu no porão. Este carrasco sangrento zombou dos presos e reféns. Depois atirou neles e derramou ácido sulfúrico nos corpos mutilados. Os residentes locais o encontraram e literalmente o rasgaram em pedaços. A maldição dos carrascos parece não ter afetado Mikhail Medved-Kudrin. Ocupou bons cargos e teve uma boa pensão do governo. Mas outro Medved, do mesmo pelotão de fuzilamento, Pavel Medved, teve muito menos sorte. Logo após um massacre sangrento, foi capturado pelos brancos. Ao saber de seu papel na execução dos Romanov, oficiais do Departamento de Investigação Criminal da Guarda Branca o colocaram na prisão de Ekaterimburgo, onde morreu de tifo em 12 de março de 1919. Sergei Broido trabalhou na polícia secreta. Ele era responsável por uma das lojas de departamentos de Moscou, mas logo se tornou vítima do terror que ele ajudou a instaurar. Em 25 de maio de 1927, ele foi condenado ao exílio nos Urais por um período de 3 anos. Em 1937, ele foi identificado como um trotskista da oposição e foi baleado em 8 de março de 1937. Jan Zels não deu certo em sua carreira partidária e tornou-se um açougueiro. Viktor Netrebin, em 1920, foi nomeado comissário militar. 2 anos depois, ele foi desmobilizado por doença. Em abril de 1925, em um esforço para melhorar a precária situação financeira, ele decidiu relembrar seus méritos revolucionários. Posteriormente, passou a colaborar com um jornal, mas sua imagem ficou associada a um amigo trotskista condenado por Stalin. Ele desapareceu sem deixar vestígios em 1935.
Grigori Nikulin e Alexei Kabanov tiveram uma vida aparentemente tranquila, mas nenhum membro do pelotão de fuzilamento deixou qualquer traço brilhante na história. Pelo contrário, esta noite sangrenta tornou-se quase o acontecimento principal das suas vidas, pelo que saciaram o seu ego, pediram ajuda ao Estado e se consideraram os árbitros dos destinos de uma nação inteira. O tema desse vídeo foi uma sugestão do nosso inscrito João Marinho Filho. Você também gostaria de sugerir um tema para os próximos vídeos? Deixe nos comentários. Sua participação é muito importante. Quer saber mais sobre a Rússia Imperial? Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não se esqueça do like. Até o próximo vídeo.